Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, este é o programa Conexão da Fé e é uma grande alegria poder estar convosco. Fazemos este programa para si. É nosso privilégio abrir a Bíblia, ver o que ela diz e juntos ver o que podemos fazer para aplicar a verdade da Bíblia às nossas vidas. Espero que possa ficar connosco ao longo desta emissão. Vamos falar sobre o tema do Espírito Santo. É um tema muito importante e é um tema também polémico. E muitas coisas têm sido ditas sobre o Espírito Santo. Bem, a nossa intenção não é analisar aquilo que os outros dizem. A nossa missão aqui é ligarmos-nos com aquilo que Deus diz na sua palavra. Se tiver, como sempre, se tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma questão, temos muito gosto em receber os seus contactos. Pode, por favor, contactar-nos para os endereços que irão aparecer ao longo desta emissão no seu ecrã. O tema de hoje, então, é a missão principal do Espírito Santo. A missão principal do Espírito Santo. Iremos entender o que é o Espírito Santo por aquilo que a Bíblia nos diz ser a sua missão principal. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus fala-nos então do Espírito Santo ainda em vida, e Jesus fala-nos da missão do Espírito Santo, e eu penso que nós devemos ter como alvo confiar no ministério que o Espírito Santo tem, o seu ministério principal, que é abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. Apenas entendemos a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, queria que nós considerássemos que esta passagem ensina que o Espírito foi mandado. O Espírito foi mandado. O versículo diz claramente: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo foi mandado, tem um ministério e foi enviado para que nós não ficássemos sós. Que privilégio foi aqueles que tiveram a oportunidade de caminhar neste mundo e testemunhar pessoalmente a vida de Jesus Cristo. Muitas pessoas influenciadas, inspiradas por algumas histórias que são escritas. Algumas pessoas dizem: se eu tivesse uma máquina do tempo, a época histórica que eu iria escolher era os dias em que Jesus viveu neste mundo. Poder vê-lo, conhecê-lo pessoalmente, escutar a sua voz. E Jesus não ficou aqui para sempre, porque ele veio com uma missão muito clara. Jesus veio a este mundo para ser o sacrifício pelos nossos pecados. A única forma de um dia termos qualquer esperança de nos encontrarmos pessoalmente com Deus é recebermos o pagamento que foi feito por completo na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus. Se nós nos colocarmos debaixo daquele sangue, temos perdão dos pecados, vida eterna, paz com Deus. Jesus teve de cumprir esse seu destino, mas ele, antes de partir para ter com o Pai, Jesus disse que iria então
mas que Deus iria enviar um outro Consolador. A palavra Consolador parece ser muito indicada. Jesus é aquele que nunca nos deixa sós, Jesus é aquele que nos acompanha. E Jesus disse: eu vou enviar-vos um outro Consolador. O Espírito Santo então é esse Consolador. Na verdade, nós vivemos numa época muito especial da história da humanidade. Não só é uma época que não só temos o privilégio de conhecer Jesus, mas todo aquele que crê nele tem a presença do Espírito Santo em si. Jesus, neste mesmo capítulo do Evangelho de João, Jesus Cristo disse aos discípulos sobre o envio do Espírito Santo, ele diz: eis que ele está entre vós, mas estará em vós. Esta época em que o Espírito Santo habita em cada crente é uma época muito especial. O Espírito Santo então foi enviado e o Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Deus sempre quis estar presente neste mundo, Deus sempre quis estar próximo da sua criação. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, onde pela soberania de Deus, no propósito perfeito de Deus, durante os anos de escravidão, Israel tornou-se numa grande e poderosa nação. Quando finalmente sai dos anos da escravidão, o povo de Israel, no deserto, contou com a presença do próprio Deus no meio deles. Deus ordenou que fosse construído primeiro um tabernáculo, uma enorme tenda, um templo que pudesse ser montado e desmontado enquanto o povo se deslocava de uma parte para outra durante os seus 40 anos de peregrinação pelo deserto. Depois do tabernáculo, depois do povo conquistar e se estabelecer na terra prometida, um grande templo para a glória de Deus foi construído. E a glória de Deus, a presença de Deus, passou do tabernáculo para aquele templo que foi construído pelo rei Salomão. Quer no tabernáculo como no templo, havia um lugar especial que era o lugar da presença de Deus. Esse lugar estava delimitado e era um cubo perfeito e o povo estava separado da presença de Deus por um grosso véu. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar santíssimo. Ele era o representante do povo e apenas ele, e apenas uma vez por ano, numa ocasião que era o chamado Dia da Expiação, apenas nesse dia o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar onde habitava a presença de Deus. Mesmo assim, Deus estava ali, no meio do seu povo. Este é o amor, o cuidado de Deus que sempre quis estar junto do homem. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele gritou aquelas palavras: está consumado. Essas palavras querem dizer: está tudo feito. Aquilo que havia a ser feito para resgatar o homem foi feito. Nesse dia, nesse momento de sacrifício na cruz do Calvário, no templo em Israel, o véu que separava aquele lugar santíssimo dos olhos do povo, aquele grosso véu, de forma inexplicável e divina, esse véu rompeu-se de alto a baixo. Para que todos soubessem que aquele já não era o lugar de habitação da presença de Deus. Poucos dias depois, a presença de Deus seria mudada para o interior de cada pessoa salva, resgatada, qualquer pessoa que recebesse Jesus como seu Salvador. E é assim até hoje. Por isso é que nós
podemos mesmo considerar que vivemos numa época muito especial da história da humanidade. Algo nunca visto, que o próprio Deus habitasse não em templos, que Deus habitasse não em lugares fabricados pelas mãos dos homens, mas que Deus viesse habitar no interior de seres imperfeitos como eu e você. Meu amigo, minha amiga, esta habitação do Espírito é algo novo, algo que começou no dia de Pentecostes. Encontramos exatamente a ocasião e podemos ler sobre isso em Atos capítulo 2. Naquele dia, e tal como Jesus havia prometido, os discípulos reunidos em oração foram habitados pelo Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo ao mesmo tempo. E começaram, a Bíblia diz, a falar com ousadia das maravilhas de Deus. Começou então ali algo novo. Agora o Espírito Santo é para os crentes, segundo Efésios capítulo 2, o Espírito Santo é o selo da salvação. Um selo é algo que nós colocamos num documento para atestar que aquele documento é verdadeiro. Muitos documentos hoje em dia ainda exibem selos que atestam a sua autenticidade. São colocados selos nos documentos, nos diplomas. Os melhores selos são aqueles que, depois de colocados, não podem ser retirados ou alterados. Aí sim vemos que um documento tem mesmo provas de autenticidade. O Espírito Santo, a Bíblia ensina, é o selo da salvação. O Espírito Santo na vida do crente é a prova dada por Deus que jamais pode ser retirada que um crente recebeu a salvação. Meu amigo, minha amiga, depois de salvo, um crente é regenerado, adotado na família de Deus e jamais entrará em condenação. Recebe o selo que jamais pode ser retirado, a garantia de que aquela alma foi resgatada e que aquela vida foi regenerada. O Espírito Santo foi enviado. Temos então este privilégio que no passado apenas um homem, apenas um dia no ano, tinha acesso à presença de Deus. E agora qualquer um que se arrependa e vá a Cristo tem acesso 24 horas ao trono do Todo-Poderoso Deus. Que maravilha viver nesta época. Então devemos ter toda a coragem que precisamos para servir a Deus, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Um crente no Senhor Jesus Cristo jamais pode ceder à tentação de pensar que está só. Um crente no Senhor Jesus Cristo nunca está só. Mesmo que todos o abandonem, mesmo que inventem histórias a seu respeito, um crente no Senhor Jesus Cristo tem sempre a comunhão do Pai, porque é habitado pela pessoa do Espírito Santo. Que verdade maravilhosa esta! Em segundo lugar, queria que nós víssemos que o Espírito tem uma missão. O Espírito foi mandado e o Espírito tem uma missão. O versículo 26 diz: esse vos ensinará todas as coisas. A missão do Espírito Santo, então, é ensinar todas as coisas da palavra de Deus. É o Espírito Santo dentro do crente que abre os nossos olhos para entendermos as palavras de Deus. A Bíblia diz que as coisas de Deus parecem loucura para o homem natural. O homem natural é aquele que ainda não recebeu a salvação. E as coisas de Deus, quando se tenta falar de algumas coisas de Deus para quem ainda não é salvo, essas coisas parecem-lhe loucura. Parece que estamos a inventar. A pessoa não tem capacidade de entender aquilo que está a ser dito. As coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus a habitar nele,
que possa ensinar. Mas aquele que vai a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, recebe uma nova vida, um novo coração, novos pensamentos, novas atitudes, novas inclinações. E esse tem a presença do Espírito Santo que lhe abre os olhos e lhe ensina aquilo que ele está a ler na Bíblia. A essa capacidade do Espírito Santo, a esse ministério do Espírito Santo, dá-se o nome de iluminação. É como se na vida de alguém está numa sala escura a tentar ler o que diz a palavra de Deus. É como se alguém de repente acendesse a luz. E de repente tudo aquilo que não fazia sentido agora faz sentido. Temos então tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que Deus tem para nós. Deus dá-nos a sua palavra, mas Deus também nos dá alguém para nos ensinar, abrir os olhos, mostrar aquilo que a palavra tem para dizer. Um crente em Jesus Cristo não precisa depender de outras pessoas para lhe dizerem o sentido da Bíblia. Não me levem, não deem um significado às minhas palavras que elas não têm. Não estou a dizer que Deus não nos dá amorosamente pastores, professores nas nossas igrejas que nos ajudam a compreender as coisas da Bíblia. Mas, no final de tudo, aquele que abre os olhos do nosso entendimento para entendermos a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, ninguém entenderá as coisas de Deus. Na minha vida já tive a oportunidade de ver isto acontecer várias vezes. Tentar chegar alguém ao pé de mim e com interesse de saber das coisas de Deus. Quem sabe você é uma dessas pessoas que está pela primeira vez com curiosidade a querer saber as coisas de Deus. Quem sabe está sozinho, mas está com sinceridade e atenção a querer aprender mais da Bíblia e mais de Deus. E eu já tive a oportunidade de ensinar muitas pessoas nessas mesmas condições. E já tive o prazer de ver muitas vezes pessoas que começaram a estudar a Bíblia comigo e haviam algumas verdades que tinham dificuldade em entender. Mas quando essas pessoas receberam Jesus como Salvador, aconteceu uma mudança como do dia para a noite. Aquilo que não entendiam, de repente já estavam a entender. E essa mudança só se explica pela presença da pessoa do Espírito Santo, que tem a missão principal de nos ensinar as coisas de Deus. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que é lido na companhia do seu autor. Que privilégio podermos abrir a Bíblia, mas sabermos que o autor da Bíblia está connosco durante a leitura da Bíblia. Muitos não leem a Bíblia porque pensam que é um livro complicado. E, para ser sincero, há livros da Bíblia, há partes da Bíblia que eu considero que eu leio com mais vontade do que outras. Eu tenho que ser sincero. Há livros da Bíblia mais difíceis de ler do que outros. Eu penso que Deus ordenou a sua palavra desta forma para que nós pudéssemos dedicar um pouco de esforço para ler aquelas partes mais complexas. É como aquela pessoa que sabe que está ali um tesouro e que se esforça até chegar ao objetivo definido. Mas, meu amigo, minha amiga, nós não temos qualquer razão para colocar a Bíblia de lado, para não ler, para pensarmos que está para além do nosso alcance a compreensão da Bíblia. Essa é uma mentira que o inimigo tem interesse em que você caia nela. Você pode estar a pensar, eu nunca vou entender aquele livro, é melhor eu só assistir pregações, ver pregações, mas eu nunca vou entender aquele livro, não tenho capacidade para entender esse livro. Meu amigo, minha amiga, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se Ele já é o pagamento pelos seus pecados,
então você tem o Espírito Santo de Deus que o vai ajudar a compreender a palavra de Deus. Muitas vezes, uma coisa que eu recomendo que as pessoas façam na leitura da Bíblia, se o capítulo que você está a ler naquele dia, se a primeira vez que ler lhe parecer muito complicado, eu recomendo que pare e faça uma oração a Deus. Senhor, eu sei que Tu me amas. Eu sei que Tu tens cuidado e amor por mim. Eu sei que Tu enviaste o Teu Espírito Santo para me iluminar, abrir os olhos do meu entendimento. Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda a Tua palavra. E depois de orar uma oração deste género, pedindo a Deus para abrir os seus olhos, volta a ler o mesmo capítulo. A maioria das vezes será incrível a mudança. A mudança será de tal forma que você vai pensar: como é que eu não vi isto antes? É maravilhoso podermos contar com a presença do Espírito Santo para lermos a palavra de Deus. Mesmo antes da nossa leitura bíblica diária, e devemos ter um hábito de leitura bíblica diária, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Antes da nossa leitura bíblica diária, devemos ter uma palavra de oração, por mais breve que seja. Senhor, ajuda-me a entender a Tua palavra. Fala comigo neste dia. E no final da leitura bíblica, depois de termos recebido o ensinamento da parte de Deus, depois de termos sido cheios pela Sua palavra, devemos fazer uma outra oração. Senhor, ajuda-me a aplicar esta verdade na minha vida de hoje. Queria que também nós víssemos, para além do Espírito ter ser mandado, para além do Espírito ter um ministério, o Espírito tem uma mensagem. A Bíblia diz claramente, Jesus disse neste versículo do Evangelho de João: e o Espírito vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Os apóstolos, a quem estas palavras eram dirigidas, tinham a missão muito importante de serem testemunhas oculares da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Os apóstolos foram aqueles que começaram a alcançar o mundo para Deus com o Evangelho de Jesus Cristo. E os apóstolos tinham um ministério importantíssimo, que eram ser aqueles que garantiam: sim, nós temos visto a palavra da vida, nós temos tocado na palavra da vida, como disse o apóstolo João. E então, estas palavras dirigidas aos apóstolos devem ter sido para eles umas palavras muito importantes. Jesus garantiu-lhes que o Espírito Santo ia lembrar-lhes de todas as palavras que Jesus tinha dito. Os apóstolos foram aqueles que foram usados por Deus para escreverem a palavra de Deus. Os livros do Novo Testamento ou foram escritos diretamente por um apóstolo, ou foram escritos sob a orientação de um apóstolo. Os apóstolos são o fundamento desta época que nós chamamos a época do Novo Testamento. E Jesus aqui está a dizer que eles iriam ter a capacidade de escrever e de testemunhar todas as palavras que Jesus tinha dito. Alguns duvidam. Dizem que não é possível que as palavras que estão nos Evangelhos sejam as palavras de Jesus. Os Evangelhos foram escritos alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e os homens que eram os apóstolos eram, muitos deles, homens sem qualquer conhecimento, eram pescadores, pessoas simples, sem instrução. E muitos acusam e dizem: não pode ter sido os apóstolos a escreverem estas palavras, é difícil acreditar que estas sejam as palavras de Jesus. E essas são pessoas que têm uma visão naturalista das coisas de Deus, quando na verdade os apóstolos foram usados por Deus para escreverem as suas palavras com o poder
do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O ministério do Espírito Santo, o foco do ministério do Espírito Santo é guiar as pessoas para a pessoa de Cristo e para as palavras de Cristo. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, mas sim dirige todas as atenções para Cristo. Há chamados profetas, falsos profetas que se levantam nos nossos dias de hoje e que dizem: olha, o Espírito diz assim, assim e assim. Outro levanta-se e diz: não, o Espírito diz. E na verdade o Espírito não diz. O Espírito dirige para as palavras de Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu devo então dar importância à palavra de Deus, sabendo que é pela palavra de Deus que o meu espírito será alimentado. Sabendo que o Espírito Santo vai me ajudar na minha leitura, meditação, estudo da palavra de Deus. Não acham que é emocionante poder escutar a voz de Deus, poder ser ensinados diretamente por Deus, poder, a cada dia que lemos as Escrituras, aprender algo mais sobre Deus, algo mais sobre nós, podermos ser guiados a mudar isto ou mudar aquilo na nossa vida? Quantas pessoas recebem na sua leitura bíblica diária, recebem um pensamento que pensam que será para si, mas que depois, durante esse dia, têm a oportunidade de usar esse conhecimento para ajudar uma outra pessoa. Ser ensinado por Deus, ser guiado por Deus, ser instruído por Deus, ser iluminado por Deus. Esse é o privilégio de qualquer crente em Jesus que já tem o Espírito Santo. Minhas amigas, meus amigos, o Espírito Santo nunca chama a atenção para si mesmo, aqui já foi dito. O Espírito Santo chama a atenção de todos para a pessoa e para o ministério de Jesus Cristo. Onde está a sua atenção neste dia de hoje? O que é que o apaixona neste dia de hoje? Você está a dirigir-se de uma forma emocionada, está a crescer na pessoa e nas palavras de Jesus? Saiba que, se for essa a sua vontade, pode começar hoje mesmo um trajeto que o vai levar de glória em glória até à imagem do Filho perfeito de Deus. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.